Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou contar alguns do meu testemunho, outra vez outra vez. Mas primeiro eu quero deixar um versículo na palavra de Deus, ou dois, no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo falando, né? O caráter da pregação de Paulo em Corinto. Aí Paulo chegou e disse: eu, irmão, quando fui ter convosco, testemunhando o testemunho de Deus, não fui com sublimes palavras de sabedoria de homem, mas demonstrando um espírito de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Por isso que Paulo falou, demonstrando um espírito de poder. Paulo disse: eu, irmão, quando fui ter convosco, dando testemunho de Deus, não fui com sublimes palavras de sabedoria de homem, ou palavras persuasivas, mas ele diz que porque nada me apõe a falar, a não ser a Cristo e esse crucificado. Meus irmãos, o que me traz falar hoje no canal, hoje um fato que aconteceu comigo, quando eu ainda não era crente, mas Deus já tinha negócio com minha vida, já era comigo, mesmo eu na ignorância. E aconteceu que eu morava em Pernambuco, numa cidade, num sítio lá chamado São José de Mulata. E aconteceu que eu saí do sítio, ia sofrendo, limpando o mato, a formiga me mordendo, e um dia eu disse a meus pais que ia sair daquele lugar e vinha para casa do meu cunhado e da minha irmã, na cidade de Carpina, por causa que era um sofrimento muito grande lá no interior. E meu cunhado tinha vindo para Carpina com minha irmã, que era casada, um sofrimento muito grande, muitas crianças para criar, numa dificuldade muito grande, porque isso era em 67 mais ou menos. E ali eu vim para casa dos meus cunhados. Quebrei a enxada, a formiga me mordendo nos meus pés, saí dentro do formigueiro, lá no interior. E quando eu saí do formigueiro, dessa formiga agarrada nos meus pés, e aquilo mordeu tantas formigas que chega me deu uma dor no meu coração. E eu disse, nunca mais eu volto para esse lugar. E quebrei a enxada, joguei no mato, peguei uma bolsa de cimento, uma MD, uma parede de roupa ou duas, coloquei, peguei um caminhão pau de araras que vinha, estava lá no município de Vicência, ia para o Recife, para o Arruda, que não existia a SEAS ainda nessa época. E peguei um bibu com o caminhão e saltei no trevo de Carpina e vim morar com meus cunhados, que a casa era dos meus pais, mas meu cunhado, aliás, estava morando na casa, o meu cunhado com minha irmã. Numa luta medonha, aquele sofrimento. E um dia me dirigi, meu irmão mais velho também já morava lá, meu irmão mais velho, gostado mais velho, aliás, já morava com meus cunhados. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu fui também. Cheguei lá, mas eu trabalhei um bocado pelo roçando mato, calombi preto na beira da pista, sofri, né? Trabalhei em granja, dando comer aos animais, para comer para os animais, e minha batalha foi muito grande. Mas um dia, aí meu irmão que trabalhava no posto, eu fui para o posto para ver se pegava algum servicinho por lá. Aí esperei 4 meses, mas sempre dentro daqueles 4 meses eu fazia um mandado de alguns empregados ali para ganhar algum toquinho e eles me davam, mas eu não trabalhava na firma. E um certo dia, o empregado da firma estava
em 68 mais ou menos o ano, foi 68. Então, ele estava com uma latra de pasta cristal no fundo do posto. Então tinha um rapaz tomando banho no banheiro fechado, e não dava, ninguém percebia que esse rapaz estava ali. E ali, quando eu cheguei, aproximei daquele rapaz que trabalhava no posto, que estava com uma latra de pasta cristal nas mãos, e ele usava aquele objeto para limpar, lavar com uma escova, que era um tipo do sabão, os cochoados dos carros. Os carros da usina Petribu, que eram os carros que chamavam lavandeira, que era branco e azul, em 70 e 67. Esses carros eram o Chevrolet. E o Chevrolet, ele tinha os bancos brancos e sujava, era preciso lavar com esta pasta, que era um tipo de sabão, com a escova para calvinho. O carro chamava lavandeira. Então, ali o que aconteceu? Aí eu cheguei, toquei naquela pasta, fui tocar, dizendo a ele assim: o que é isso? Para que é? Aí ele chegou: tira a mão daí, seu nego libertino, enxerido comigo, me deu uma repreensão de: se você se meter aqui, eu vou dar em você. E seu irmão, se ele for brabo, eu corto ele de facão. Aí eu fui-me embora muito triste, porque fazia muito tempo que eu estava parado, não tinha minha alimentação boa. Muitas vezes o trabalhador estava com meu irmão lanchando, comendo um japonês, fazendo alguma coisa ali, um lanche. E eu sem dinheiro, ficava desconfiado e nada comia, ninguém me dava nada. Nem o próprio meu irmão me dava nada. E eu, naquele sofrimento. Aí aconteceu que o rapaz que viu ele dizer que cortava o meu irmão de foice, eu era enchido porque coloquei a mão e perguntei o que era aquele material. Aí ele chegou, disse a mim que cortava o meu irmão de facão e dava em mim. O rapaz, eu fui embora para casa muito triste, muito triste, e fiquei em casa. Cá o rapaz que estava tomando banho dentro do banheiro foi lá onde estava o patrão e o meu irmão, e contou o que tinha acontecido. Disse ao meu irmão que ele dava em mim, disse que dava em mim e cortava o meu irmão de facão se fosse se atrever, porque eu tinha apanhado. E o que aconteceu foi que o patrão chamou ele e disse: você é brabo? Ele disse: não. Para que você fez com o rapaz que está trabalhando? Não está trabalhando aqui, mas ele mandou fazer alguma coisa por aqui, não mexe com ninguém, não é ladrão ou coisas assim, e você quer fazer isso com ele. Aí o patrão, na mesma hora de noite, eu sem saber de nada, colocou ele fora da empresa, mas tinha um irmão de criação dele que tinha uma borracharia, e colocou ele na borracharia, que era independente daquela empresa do posto. E eu dormi muito no arreio, na casa do meu cunhado, uma pobreza medonha. Menino, muitas vezes, uma vez morreu 2 meninos, morreu um hoje, e ele foi tirar um auxílio pedindo ao delegado da cidade uma ordem para dar auxílio por pedindo nas portas para quem tinha aquela criança. No outro dia, ele tirou aquele auxílio, no outro menino de noite fazer a mesma coisa, falar com o delegado de novo para tirar auxílio para enterrar outro filho, porque não existia naquela época, não é verdade, assim, sociedade só para a gente pagar. E ele tive que pedir aos outros para enterrar, quem não tinha dinheiro, ele pediu. O grande era o sofrimento. E eu também estava com ele, estava no sofrimento, parado, sofrendo. E aconteceu ali que no outro dia eu me levantei, nem café tomei, saí para procurar emprego nas praias das canas, nos tratores, carregar cana ou coisas assim. Saí de pés, sem dinheiro, com fome. E quando eu disse: nunca mais vou naquele lugar, porque tanto tempo que eu estou lá, ninguém nunca fez comigo, e esse rapaz que dá em mim, eu apanho tão ruim. Aí eu saí, me desviando daquele caminho que era o meu caminho, e fui por um caminho mais fora. E quando eu cheguei, atravessei a pista, cheguei no caminho, tinha uma caixa d'água aproximadamente da cidade,
e antes da caixa d'água, de eu aproximar da caixa d'água, uma voz bradou para mim na minha frente e disse: volte. E eu cheguei, fiquei atemorizado, disse: para onde é que eu vou voltar? Que faz 4 meses que espero, nunca saiu nada para mim, e agora ia apanhando, vou ver mais o que lá. Aí marchei 2 passos para frente e a voz clamou mais alto, não vi nada, ouvi a voz e disse: volte. Eu parei, olhei, não tinha ninguém. Aí eu tentei andar de novo pela terceira, e quando eu andei 3 passos, a voz bradou com tanta força perto de mim, disse: volte. E eu parei, fiquei com vontade de chorar, não sabia de nada, porque eu não era crente. Aí cheguei, parei tremoroso ali, não vi ninguém, voltei bem devagarzinho, andei mais ou menos uns 80 a 100 metros, e atravessei assim a rua e cheguei na pista, fiquei do outro lado da pista, e do outro lado da pista, quando eu fiquei, o rapaz que trabalhava lá gritou: ei rapaz, vem cá, de longe. Eu desconfiado, pensei que não era isso: rapaz, vem de novo cá, vem cá. E me chamou por 3 vezes e eu terminei de atravessar a pista e fui lá para o posto. Quando eu cheguei lá, o rapaz: vai trabalhar? E ele era uma pessoa que era quase um gerente lá. Aí eu disse: trabalhar como? Não tem um rapaz que trabalha aí? Ele disse: você vai trabalhar no lugar do rapaz que, o preto que me assou, você que dá você. O patrão tirou ele de noite e já não pertence mais à firma e mandou colocar você. Eu disse: meu Deus, e agora? Ele é bravo. Aí agora que eu vou ficar no emprego dele, é que ele vai se manifestar comigo. Mas Deus faz as coisas certas, não é verdade? Esse rapaz, aí eu fui trabalhar ainda com muita dificuldade, sem saber agir o trabalho, para ajeitar o carro, fazer limpeza. E aconteceu que eu fiquei, mas depois foi dando tudo certo. Eu peguei outras profissões no trabalho lá, fui desenvolvendo, mas esse rapaz nunca mexeu comigo. E ali eu aprendi, né? E trabalhei muitos anos nesse serviço, até que chegou o tempo que eu fui trabalhar para mim, negociar, e cheguei a me aposentar, não é? Hoje eu estou aposentado, estou agora em setembro, dia 24 de setembro de 2022, eu vou completar 72 anos, graças a Deus. E aí me aposentei, na verdade já faz 22 anos que eu estou aposentado, graças a Deus, né? E foi esta a minha vida, não é? O primeiro emprego, mas eu quero dizer que eu ouvi tudo isto que eu estou contando aqui, dizendo isto diante de Deus, não é verdade? Que isto é um fenômeno acontecer, não é verdade? Agora no tempo da graça, eu não vi, mas eu vi, né? Quando ia tomando destino, e ele, o Senhor, falou comigo desse jeito, ou mandou um anjo que falou, eu vi essas 3 vezes que ele chamou, e eu terminei voltando atemoroso. E quando eu cheguei na empresa, de longe, o rapaz me chamou, e aquele rapaz que trabalhava no meu lugar, o patrão botou ele para fora, que daí mim, que me massacrei, que cortou meu irmão de facão, um botou ele para fora, sem eu dizer nada, sem ninguém ver nada. Mas o povo tem um ditado: que mato tem olho, não é verdade? E parede tem ouvido. Então tinha um rapaz que estava tomando banho no banheiro, por dentro dos camobó, ele ouviu o rapaz isso comigo, contou o patrão e contou o meu irmão, e aquele rapaz saiu do emprego dele e eu entrei no emprego dele. Não estou dizendo isso me engrandecendo, nem fiquei alegre por causa disso. Foi uma coisa que Deus agiu, porque ele viu eu na miséria, sem ter uma roupa para vestir, não estava com o olho no emprego dele, é diferente, não queria que ele saísse, não queria dar nenhum prejuízo a ele, apenas eu fui perguntar que material era aquele, e ele, com toda ignorância, quis me bater e que disse que cortava meu de facão. Então, no outro dia, antes de 24 horas, já estava desempregado e eu estava na vaga dele, e ele não arrancou uma palha de um fio de cabelo meu, e era brabo, não fez nada, e eu entrei no lugar dele, né? E isso eu, na verdade, aprendi a profissão e hoje estou aposentado, graças a Deus, né? E Deus age na vida da gente. Quando tudo se parece perdido para nós, Deus tem uma saída, não é verdade? Deus não fecha, não existe barreira, não é verdade? Não existe barreira nesse mundo para Deus, para aquele que Deus tem um propósito na sua vida. Porque a Bíblia diz lá no livro de
Isaías, não é? O 14, né? E o versículo 23, 24, mais ou menos, aí ele diz: aquilo que o Senhor dos Exércitos o determinou, quem validará? E se o braço do Senhor estendido está, quem, pois, o fará voltar atrás? Ninguém. Aquilo que Deus determinou na nossa vida está determinado. O diabo pode querer destruir. O diabo pode se levantar, mas só se levanta para cair. Deus prometeu que é um pão, mas se for uma bolacha, é uma bolacha. E se ele prometeu uma padaria, é uma padaria. Não é verdade? Deus, todos nós somos um projeto na mão de Deus, meus irmãos. Então, eu agradeço a Deus, porque me aposentei através deste emprego e cheguei a pagar meu INSS depois de você essa empresa, muito adiante, e hoje estou salvo pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e não sabia que Deus falava, se Deus usava, não é, uma coisa dessa tão maravilhosa, né, irmão, para falar comigo, que isso é um fenômeno acontecer com as pessoas. Eu estou falando a verdade, porque o mentiroso é filho do diabo. Deus não precisa que eu engrandeça ele, porque ele já é grande em si mesmo, não é verdade? Mas estou falando um testemunho de verdade que Deus fez na minha vida. Deus continue o abençoando aos irmãos. E aquilo que Deus determinou na tua vida está determinado. O diabo não pode afastar os planos de Deus na tua vida, nem na minha vida. Não é verdade? A Bíblia diz lá em Isaías 14, né? Ainda ele diz assim, glória a Deus. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, assim como eu pensei, assim será. E assim como eu afetuei, assim como eu pensei, assim se afetuará. Não é verdade? Assim como Deus pensou na tua vida, no início do mundo, no começo do mundo, assim como Ele pensou, assim se afetuará. Glória a Deus, não é verdade? Glória a Deus. Você já é um projeto na mão de Deus. E tudo que Deus foi por você está projetado. Deus os abençoe, meus irmãos.